A paz do Senhor, meu querido, minha querida, que bom que nós estamos aqui. Que bom. Hoje é sexta-feira, dia 16 de novembro de 2018, exatamente às 12 horas e 33 minutos. E quero louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus pela sua família, louvar a Deus pela sua fé, louvar a Deus pelo seu desprendimento. E quero trazer uma palavra ao coração dos obreiros, né? Obreiros, homens e mulheres de Deus, que têm voluntariamente se disponibilizado para fazer a obra do Senhor. Amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 35 ao versículo 38. Amém, querido? Diz assim a palavra do Senhor. E percorria Jesus todas as cidades e aldeia, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrado, errante como ovelha que não tem pastor. Então disse a seus discípulos: a seara é realmente grande, mas pouco os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém, querido? Bem, meus queridos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos identificar que Deus sempre ele procura deixar bem exposto, né, as qualidades de uma pessoa. Também deixa bem exposto, né, as fraquezas das pessoas. Mas Deus sempre deixa exposto que nós vamos identificar, no sentido da obra do Senhor, os maus obreiros e os bons obreiros, os obreiros fiéis e obreiros infiéis, obreiros envolvidos e obreiros comprometidos. E esse tipo de comportamento de pessoas, né, eles estão em todas as áreas. É no trabalho, é na vida social, é no casamento, é na igreja, é no ministério. Eles sempre vão estar sendo destacado esse tipo de comportamento que vai definir essa pessoa entre bom e mal, né? Entre fiel e infiel, entre envolvido ou comprometido. Em todos os lugares existe esse tipo de pessoas, né, que vão ser definidos desta forma, tá? Eu até particularmente acho que uma das piores qualidades de uma pessoa, na minha opinião, é justamente a falta de compromisso, é a falta de responsabilidade, né? E digo isso em todas as áreas, né? Se eu arrumo um emprego, né? Se eu não tenho um compromisso com o meu patrão, com o meu chefe, com a fábrica onde eu trabalho, se eu não tenho compromisso no meu casamento, compromisso com a minha família, compromisso com a minha esposa, né? Eu só vou estar envolvido com essa empresa, eu só vou estar envolvido nesse casamento, mas não tenho um compromisso, não tenho nada sério, nada mais profundo. E quando nós falamos de ministério, quando nós falamos da obra do Senhor, infelizmente não é diferente. Existem muitos crentes, muitos obreiros que se envolvem, mas não tem um compromisso. Não tem um compromisso. Nós sabemos que o desejo de Deus para a sua obra é a multiplicação. Ele fala frutificar e multiplicar, né?
Deus quer que a sua igreja se multiplique. Sabemos que multiplicar, o resultado de multiplicar, ele é bem diferente do resultado de somar, né? As pessoas falam assim, eu vim para cá para somar. Eu vim aqui para somar. Eu não vim para tomar lugar de ninguém. Eu vim para somar. Ainda vem se defendendo. Eu não vim para tomar lugar de ninguém. Eu vim para somar. E a visão de Deus não é somar, é multiplicar. Porque o resultado da multiplicação é maior do que a soma, tá? Deus quer que nós multipliquemos, né? Tá? E Ele quer que essa multiplicação acontece através de nós que somos obreiros do Senhor, tá? Essa multiplicação acontece através de nós que somos obreiros, através dos crentes, que haja essa multiplicação. Por isso Jesus disse, presta bem atenção, tá? A seara é grande e poucos são os trabalhadores, poucos são os ceifeiros. E ele diz, rogai, pois, ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores para a seara, tá? Querido, nós que Deus nos tem dado o privilégio de estarmos ministrando, de estarmos viajando, de estarmos em algumas festividades. Quando nós olhamos para o púlpito das igrejas, né, parece que esta palavra de Jesus perdeu o sentido, pastora Sandra. Parece que não tem mais, está fora de contexto, descontextualizada, tá? Em todas as igrejas, né, os púlpitos estão lotados, tá? Cheio de obreiros, de pessoas com títulos de obreiros, com nomes de obreiro, tá? Mas o que nós vemos que, apesar dos púlpitos estar cheio, tá? Jesus, uma verdade eu sei, que Jesus nunca vai dizer algo que não seja verdadeiro. Jesus nunca vai dizer algo que está fora do contexto. Nada que Jesus disse é desnecessário. Apesar de haver muitos obreiros na igreja, mas infelizmente é muito pouco que estão comprometidos. Existem muitos obreiros envolvidos, sim, mas poucos com compromisso, tá? Eu quero aproveitar esse momento, querido, tá? Dizer que uma das crises maiores que a igreja passa ainda continua sendo a mesma. A seara está branca, a seara está preparada, mas poucos são os ceifeiros que têm compromisso. Ainda continuamos a viver uma geração, né, de pessoas descompromissadas, né, obreiros descompromissados com Deus, com a igreja e com a sua palavra. Tá? Quando eu estou dizendo isso, querido, eu estou dizendo de uma forma geral. De uma forma geral. Nós estamos sim envolvidos nas coisas de Deus, mas não estamos comprometidos com o reino de Deus, tá? E só, querido, uma coisa é certa, pastora Sandra, só existe uma maneira de haver multiplicação, tá? Na obra de Deus. É se o obreiro da obra do Senhor, né, tiver compromisso com o Senhor da obra, tá? Só vai haver multiplicação, só vai haver frutos se o obreiro da obra do Senhor tiver compromisso com o Senhor da obra, tá? Entendeu? Com o Senhor da obra. Existem dois tipos de obreiros, os bons e maus obreiros, os fiéis e infiéis, o envolvido e o compromissado com a obra do Senhor, tá?
E existe diferença entre esses dois tipos de comportamento, tá? Entre esses dois tipos de comportamento. Não sei quantos de vocês já viu aquela passagem, ou aquela historinha, melhor dizendo, que fala sobre dois animais, que fala sobre a galinha e do porco, que resolveram salvar a humanidade, que só resolveram trabalhar em pró, tá? Da mudança do povo, tá? A galinha chama o porco para poder alimentar, acabar com a fome. A galinha diz que ela vai dar o ovo e o porco vai dar o couro. O couro. Isso nos fala, nos mostra a respeito de quem está envolvido e de quem está comprometido. Tá? Qual é o comportamento de uma pessoa envolvida e qual é o comportamento de uma pessoa comprometida, né? É uma historinha muito simples, né? Tá? Que nós entendemos que para o porco poder dar o couro, dar o bacon, né? Ele tem o quê? Ele tem que morrer. Ele tem que morrer. Enquanto que a galinha, para dar o ovo, ela não precisa morrer. Para ela produzir o ovo, é simples. Todo dia ela produz um. Enquanto que se o porco oferecer o seu couro, ele tem que morrer. Ou ele vai morrer porque ofereceu o seu couro. Não é isso, pastora Sandra? Tá? Existe uma grande diferença dos bons e maus obreiros. Tá? As pessoas querem fazer, tá? De forma que não tenha prejuízo para ela. E olhando para o dicionário, né? Priberam dicionário aqui na internet, né? Envolver, né? Inclui enrolar, enfaixar, incluir, tá? Cercar, rodear, apertar em cerco, tá? Tornar parte, né? Entremeter-se, tá? Enquanto que o significado de compromisso significa obrigação contraída entre diferentes partes de sujeitarem a um árbitro e decisão de um pleito. Promessa mútua, concordata, né? Tá? A concordância entre a respeito de algum assunto, tá? Comprometimento, tá? Um contrato. Então existe uma grande diferença entre envolver e se comprometer, tá? Comprometer é fazer uma promessa, né? Entre duas pessoas fazendo uma promessa a respeito de um assunto, tá? Então, é necessário, né, que nós entendemos que o envolvido, ele quer apenas somar, ele quer apenas aparecer, ele quer apenas mostrar que ele está fazendo parte, tá? O envolvido, ele quer aparecer. Já o comprometido, né, tá? Ele está disponibilizado inteiramente, tá? Ele está disposto a enfrentar qualquer coisa, né, em benefício do compromisso assumido. É isso que faz, né, de um bom obreiro. É isso que qualifica um obreiro fiel, tá? Existe obreiros envolvidos na obra do Senhor, que faz parte do ministério, que tem carteirinha de obreiro, que participa de algumas reuniões, que senta no púlpito, mas não tem compromisso nenhum, tá? Se a coisa apertar, se a coisa não ficar do jeito que ele quer, se a coisa, tá, ficar feia, não dá para contar com ele,
tá? Ele só tem um envolvimento, mas não tem um comprometimento. É segundo a sua ótica, é segundo o que ele acha, é segundo o que ele pensa, tá? Não é segundo aquilo que a Bíblia diz, não é segundo aquilo que Deus fala, tá? É segundo a sua ótica. Querido, nós sabemos que quando Jesus esteve palmilhando na face da terra, né, ele realizou muitos milagres. E esses que estão escritos, muitos que não foram escritos. Que a Bíblia diz que nem todo livro do mundo poderia ser colocado todos. Ele curou enfermo, ele ressuscitou morto, levantou paralítico, curou paraplégico, levantou leproso, abriu olhos dos cegos, libertou pessoa, né? E por conta disso, uma grande multidão seguia Jesus. E Jesus, uma certa feita, no capítulo 6 do livro de São Mateus, né? Capítulo de João, melhor dizendo, capítulo 6 de João, ele vai pregar um sermão, porque as pessoas estão seguindo a Jesus, aparentemente estão seguindo. E eles classificam esse sermão de Jesus um pouco duro, né? Uma mensagem exortante, tá? E as pessoas, ao ouvir essa mensagem, elas começaram a se retirar, começaram a afastar, né? Entendeu? E quem sabe alguns pensavam, eu estou seguindo ele justamente por causa do pão e do peixe, tá? Eu só queria receber alguma coisa, eu queria apenas receber uma cura, né? Eu só queria ver o pão e o peixe ser multiplicado e me aproveitar dele, né? Mas agora ele vem com essa mensagem dura, tá? Não, eu não tenho compromisso nenhum com Jesus, né? Eu vou me embora, vou me afastar, tá? E a Bíblia diz que muitos dos seus discípulos se retiraram, tá? A multidão se afastaram, tá? E só ficaram com ele, entendeu? Aqueles que tinham compromisso, tá? E Jesus, ele estava bem espiritual, ele estava muito espiritual nessa ministração, né? E ele chegou e disse para os seus discípulos, quando foram, os seus discípulos disseram para ele que a multidão tinha se afastado, tinha ido embora, né? Que a multidão já não estava com ele, e Jesus vai responder, né? Queres vós também retirar-vos? Ou seja, por que vocês não aproveitam e vão? Por que vocês não me abandonam também? E Pedro respondeu: Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Só o Senhor tem. No versículo 68 de João 6. Em outras palavras, ele estava dizendo, nós temos compromisso. E o nosso compromisso é com o Senhor. E nós não temos outro compromisso. Nós não temos outro lugar para onde ir. O nosso compromisso nos arremete para o Senhor. Somente com o Senhor. Não tem outro jeito. O nosso compromisso é com o Senhor. Porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Só o Senhor tem. O nosso compromisso é com o Senhor. E nós não temos para onde ir. Para onde iremos se só o Senhor tem? Olha que coisa linda que ele diz, né? Para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna.
Não tem outra pessoa que tem esse tipo de ensino, esse tipo de palavra, não, que nos arremete para a eternidade com Deus. Querido, nós vemos assim, tá? Que a palavra de Deus, ela nos confronta, ela nos constrange, ela é um espelho, ela mostra como nós somos. Tá? Jesus trata as pessoas, né? Ou trata os seus obreiros como discípulo. Ele dá um nome para alguns como os seus apóstolos. Né? Discípulos são aqueles que buscam aprender com o mestre. Tá? É esse. Tá? E o comprometimento, né? É parecer com o mestre. Discípulo é a pessoa que segue os ensinamentos do seu mestre. Tá? Que pratica a palavra do evangelho, que vive, que prega, e que prega o que vive. E que vive o que prega. Assim como o mestre fez. Tá? Ele mesmo disse para um rapaz chamado Tomé: seja crente, não incrédulo. Seja crente, não incrédulo. Tá? E para ser crente, precisa ter compromisso. Para ser crente, não, para ser crente, no sentido crente, não incrédulo, né? Nós estamos falando sobre essa ótica, né? Crente, não incrédulo. Tá? Precisamos ser envolvidos? Claro que precisamos. Mas, acima de tudo, nós precisamos ser comprometidos com Deus. Tá? Envolvida está em volta, está em redor, tá? Mas comprometida está no meio, está misturado, embolado. E acima de tudo nós precisamos ser comprometidos com Deus, tá? Nós podemos ver que o envolvido, a pessoa que é envolvida, o obreiro que é envolvido, ele fica na espera do peixe, que alguém traga o peixe. Agora o comprometido já é diferente. Ele sabe pescar. Ele ensina a pescar. O envolvido fica assim: de onde virá o meu socorro? O comprometido sabe: o meu socorro vem do Senhor. Tá? Ou seja, ele vai pescar. Tá? O envolvido fica esperando pelo pão. O comprometido se alimenta do pão vivo que desce do céu. Tá? E aí ele vai falar: olha, eu fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passar fome. O envolvido, ele gosta de ser reconhecido, ele gosta de ser elogiado, ele gosta de ser visto, enquanto que o comprometido, tá? Ele gosta de ser o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É nesse nível que ele gosta, é nesse nível que ele está. Tá? O envolvido, ele é egocêntrico, ele pensa em si mesmo. Ele pensa em tirar vantagem. O comprometido, ele pensa no outro. É aquilo que diz a Bíblia, né? Tá? Lá no livro de 1 Pedro, né? No 1 Pedro, capítulo 4, no versículo 10. Se você puder, né? Ir comigo ali, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, que diz assim, tá? Ó, presta atenção. Cada um administre aos outros o dom que recebeu como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Ou seja, ele recebe e quer ministrar ao outro, né? Ele é dispenseiro, tá? O envolvido, ele quer ser visitado, tá? Ele quer que as pessoas se preocupem com ele.
Agora, enquanto que o comprometido, o bom obreiro, ele faz visita, ele vai ajudar, ele vai orar pelos outros, tá? Entendeu? Enquanto que o envolvido quer ser visitado, tá? Então presta atenção, tá? Dá pra gente ver, irmã Sandra, pastora Sandra, que o envolvido, ele é guiado por circunstância. O humor dele muda conforme a circunstância que ele está. Conforme a situação que ele está passando. O compromisso dele, o envolvimento dele é medido através da circunstância. Tá? Enquanto que o comprometido, né, a circunstância é algo motivador para exercitar a sua fé, para que ele possa subir um novo patamar, tá? O envolvido corre atrás das promessas, o prometido, a promessa corre atrás dele e o acha. O envolvido, ele dá trabalho, o comprometido trabalha, tá? O envolvido frequenta, enquanto que o comprometido serve. O envolvido assiste um culto, o comprometido vai oferecer um culto a Deus. Tá? O envolvido está sempre na expectativa do avivamento. O comprometido faz parte do avivamento, porque ele diz: alegrei, como disseram, vamos à casa do Senhor. Tá? O comprometido, ele diz: eis-me aqui. O envolvido diz: talvez, quem sabe. Tá? O envolvido está sempre influenciado pelo mundo, enquanto que o comprometido é transformado, né? É transformado e é envolvido pelo céu. E ele também é um agente de transformação nas vidas das pessoas. O envolvido, tá? Possivelmente, ele não vai ao céu. Enquanto que o comprometido luta pela sua salvação. Uma luta diária. Tá? Uma luta diária. Tá? Se nós somos obreiros comprometidos, se você é um obreiro comprometido, tá? Eu louvo a Deus pela sua vida. Mas se você é um obreiro apenas envolvido, eu quero orar por você. Eu quero orar por você, para que você se comprometa. Tá? Porque a Bíblia diz, olha, se o grão, se a semente cair ao solo e não morrer, ela não germina. Tem que morrer. Para ser comprometido, tem que morrer. Tem que nascer de novo. Tem que ser uma nova criatura. Tem que ser uma nova criatura. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Tem aquele. Nós vemos Deus dando testemunha de pessoas. Né? E nós vamos ver que Abel, Deus deu testemunho dele. Por quê? Porque ele teve um comprometimento. Ele teve compromisso. Enquanto Deus não deu testemunho de Caim. Por quê? Caim, ele não tinha um compromisso. Ele se envolveu. Ele fez do jeito dele. Tá? Se nós formos dar uma olhada, os dois tiveram a mesma origem. Nasceram de Abel, ou de Abel não, de Adão e de Eva. Tiveram os mesmos ensinos, as mesmas orientações. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 3, versículo 1, ou versículo 3, capítulo 4, versículo 3, que um dia Abel e Caim, né, tá, trouxeram um sacrifício. Chegou o dia do sacrifício, mas nesse dia Caim trouxe o fruto da terra, fez disso uma oferta ao Senhor. No versículo 4 vai dizer que Abel trouxe também, mas trouxe o primogênito da sua ovelha, né?
uma oferta ao Senhor. E no versículo 5 vai dizer que Deus agradou, pastora Sandra, da oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. Os dois não eram filhos de Adão, os dois não eram filhos de Eva, os dois não tiveram o mesmo ensino, os dois não estavam sacrificando. Mas a Bíblia diz que Deus se agradou da de Abel e rejeitou a de Caim. Então isso me faz entender que quando, aqui no capítulo 4, no versículo 3, né, que quando Abel, né, e aconteceu que a cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Uma oferta ao Senhor. E isso vai me arremeter, melhor dizendo, para Hebreus capítulo 11, tá? Justamente no versículo 6, 7, melhor dizendo, gostaria que você fosse comigo ali, que Deus vai classificar a oferta, aqui vai aparecer que Deus classifica a oferta, né, de Abel e de Caim. Né? Olha o que está escrito aqui no versículo 4. Pela fé ofereceu a Deus, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então ele vai dizer que Abel deu um sacrifício maior. Então eu vejo que o de Caim era um sacrifício menor. E por que que o sacrifício de Abel era maior? Porque ele dá, né, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus pede, aquilo que Deus, que alegra o coração do Senhor. Ele dá um primogênito, uma ovelha, sem mácula, né? Entendeu? De 1 ano, aquilo que agrada o Senhor. Ele não dá o que ele pensa, o que ele acha. Então, eu entendo que Abel, ele tem compromisso com a palavra de Deus, enquanto que Caim está envolvido com as coisas do Senhor. Só envolvido. Ele faz do jeito que ele acha. Ele faz do jeito que ele pensa. Tá? Ele faz do jeito que ele dá na cabeça dele. Tá? Agora, Deus vai dar testemunho daquele que tem compromisso com ele. Daquele que está comprometido com o reino de Deus, que está comprometido com a sua palavra, que está comprometido em agradar o Senhor. Ah? Entendeu? E Deus fala que, olha, porquanto Abel ofereceu a Deus maior sacrifício, maior. Ah? Maior sacrifício. Quem tem compromisso com Deus sempre vai oferecer o maior, sempre vai oferecer o melhor. Quem tem compromisso com Deus sempre vai fazer o melhor para Deus, sempre vai fazer o melhor para agradar a Deus. Quem tem compromisso com Deus não quer correr, né? Não quer correr o risco de ter o seu trabalho rejeitado por Deus, né? Como aconteceu com Caim. Ele correu o risco, ele fez do jeito dele, quer dizer, ele correu o risco de ser rejeitado, de não ser aceito. Ah? E agora é classificado, Deus não dá testemunho dele. Ah? Agora ele está irado, caiu o seu semblante. Tá? Nós podemos falar de outros exemplos da Bíblia, como os 10 espias e Caleb e Josué, que nós estamos pregando aí há 7 semanas a respeito deles, né? Você conhece a história. Por que Caleb foi aceito e Josué foi aceito?
porque acreditaram na promessa do Senhor, na palavra do Senhor. Ainda que tinha gigante, Deus era suficiente para derrubar. Tá? E por que os 10 não? Porque eles viram gigante, né? E tiveram medo, quer dizer, não acreditaram na palavra do Senhor. Não fizeram do jeito que Deus queria. Do jeito que Deus queria. Todos eles falaram a mesma coisa. A terra é boa, a terra é larga, ela mana leite e mel. Mas 10 diz, tem gigante. Tem gigante. E eles vão nos destruir. Enquanto que um outro diz, subamos animosamente, porque Deus vai nos dar vitória. Eles serão para nós como pão. Tá? Ou seja, eles vão ser alimento para nós. Por que Deus agora vai falar, porquanto o meu servo Caleb, nele houve outro espírito, um espírito diferente, e prosseguiu em seguir-me, e na terra que ele entrou eu lhe darei, né, como herança para a sua semente. Tá? Jesus disse que ninguém que lança mão do arado, olha para trás. É apto do reino de Deus e olha para trás. Lançou a mão, olhou para trás. É apto do reino de Deus. São Lucas capítulo 9, versículo 62. Ah? Não. Lançou a mão no arado para trabalhar, tem que olhar para frente. Senão a obra sai errada. Senão a obra sai torta. Você tem que estar olhando para um alvo que você chegar. O arado, você vai estipular uma reta. Os bois vai puxar o arado e você vai fazer uma reta e vai vir alguém semeando atrás para que dê fruto e o fruto permaneça. Jesus deixa bem claro que é necessário superar os obstáculos que encontramos se quisermos segui-lo e fazer a obra dele. Não olhar para trás, é para frente, tá? O trabalho de um obreiro, o trabalho na obra do Senhor, o trabalho no reino de Deus exige muita perseverança e determinação da parte de um obreiro, tá? Que quer ser reconhecido como um bom obreiro, que quer alcançar o testemunho de Deus, quer ser classificado como comprometido, tá? Tem que ter perseverança, tem que vencer a si mesmo, tá? Obreiro emocional não prevalece. Eu tô fraco, perdi a motivação, perdi o ânimo. Jesus, ele nos chama a atenção. O que fez de Josué, né, ser um obreiro acima da média, foi o que Jesus disse para ele, que Deus disse para ele. Tem o quê? Sei o quê? Tenha bom ânimo, seja corajoso, não desvie, aqui ó, do livro da lei, nem para a direita nem para a esquerda, tenha foco, reage contra você mesmo. Tô fraco, tô desanimado, ai, não sei. Não, querido, não. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Jesus disse para nós termos bom ânimo. Capítulo 16, versículo 33 do livro de São João. Por quê? Porque nós somos tendenciosos a nos desanimar quando nós queremos seguir a nós mesmos. Para seguirmos o nosso nariz, a nossa vontade, o que pensamos, o que achamos, seguir a vontade dos outros. Nós somos chamados para seguir a vontade dele. Porque se nós formos seguir de outra forma, com certeza, nós seremos mais um confuso na face da terra. A gente vê aí muitos obreiros,
bem-sucedido na obra do Senhor, né? O problema é que as pessoas querem seguir o resultado desses obreiros. E a Bíblia diz que nós não temos que seguir o resultado deles. Olha o que diz aqui no capítulo 3 do livro aos Hebreus 13, né? No versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram da palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Imita a fé dele. Imita a fé daquele que está na frente. Não imita o resultado. As pessoas querem imitar resultado. Quer olhar para o resultado. Ele tem muito, eu vou ver o resultado dele. Não, olha para a fé. Na obra de Deus surge luta por todos os lados. Obstáculos terríveis. Existem muralhas fortificadas. Gigantes que se levantam. É nessas horas que os maus obreiros, o obreiro infiel, o envolvido, ele começa a murmurar. É tão difícil ser um líder, é tão difícil ser um professor, é tão difícil ter que isso, aquilo. Nós não conseguimos fazer evangelismo. Estamos diante de um congresso, como é que vai ser? Não vamos conseguir. Mas eu gosto muito, sabe? Que existe comprometido, tá? Esses vão perceber que o pastor tá com o braço mole, tá amolecendo, eles vão chegar e vão levantar o braço do pastor, vão apoiar o braço do pastor. Ele vai dizer assim: olha, pastor, conta comigo. Vai dar certo, pastor, em nome de Jesus. O gigante vai cair, as muralhas vai cair. Deus vai nos dar vitória. Deus vai... pastor, nós estamos juntos. Deus está conosco. Os comprometidos são assim. É aquele que vê as dificuldades da obra, mas não se intimida com as dificuldades. É aqueles que olham as perseguições, entendeu? Mas a perseguição é combustível para que ele possa reagir e crescer na presença do Senhor. E contempla as promessas de Deus e não desiste. Ele sente aquela vozinha gostosa assim nos seus ouvidos, né, dizendo no ouvido dele assim: ei, eu estou contigo. Ei, eu estou contigo. Caleb foi um que tomou uma decisão, se comprometeu com aquilo que Deus falou. Josué e Caleb. Ele pôde ter o privilégio de dizer: ei, eu quero a minha monte, eu quero a minha terra, eu quero a minha bênção. E Deus falou assim: toma, essa é sua. Olha, nós temos aqui um outro exemplo da Bíblia. Nós temos vários exemplos. Então, eu vou falar só de mais dois. Só de mais dois. Eu não quero ser muito pesado para você. Eu quero falar de Eliseu e de Geazi. Eliseu foi seguidor de Elias, você sabe. A Bíblia diz que Elias bebia água na mão de Eliseu, quer dizer, Eliseu punha água na mão dele e dava para o seu mestre. Eliseu foi substituto, né, de Elias no seu ministério profético. Olha, Eliseu foi o moço de Elias e depois foi o seguidor, né? Ou melhor, foi o substituto do ministério profético. Geazi foi o moço de Eliseu, mas não foi o substituto no ministério profético. Por que ele não foi? Porque apesar de andar com o profeta, apesar de ver os milagres realizados pelo profeta, apesar de ter sido discipulado pelo profeta, né, Geazi não era comprometido. Não era. Você pode ver que quando
o filho da Sulamita morreu. Eliseu pega o bordão e dá para ele. E diz para ele ir até lá onde está o filho da Sulamita. Ele levou o bordão. 2 Reis, capítulo 4, versículo 31. Colocou sobre o moço, sobre o menino. Porém, não aconteceu nada. Ah? Por quê? Querido, não adianta andar com profeta, não adianta ter nome de profeta, não adianta ter o bordão do profeta, se não tiver o comprometimento com Deus. Não adianta se não tiver dependência de Deus. Não adianta se não esconder em Deus. Precisou Eliseu ir lá e deitar sobre aquele moço, colocar boca na boca, olho no olho, e orar para que aquele menino pudesse ressuscitar. Versículo 32 ao 35 de 2 Reis, capítulo 4, nos diz isso daí. Olha, vou falar de novo. Olha, Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Veja bem, nós sabemos de outra passagem de Naamã. A gente pôde ver o quanto Geazi não era comprometido. Ele tinha os seus interesses. Não é isso, pastora Sandra? Naamã trouxe ouro, prata, trouxe muita coisa, roupas, especiarias para dar de presente ao profeta. E o profeta não quis. Depois que Naamã foi curado e ia indo embora com a sua comitiva, esse menino chamado Geazi corre atrás, mente, pastora Sandra, dizendo que o profeta mandou buscar. E ele pega o presente e volta, e quando volta, Deus revela para o profeta, e agora Geazi se torna um leproso. O risco de estar envolvido é se tornar um leproso. Se tornar um leproso pro resto da vida. Em outra ocasião, os exércitos sírios estavam cercando pastora Sandra, ali no capítulo 5 de 1 Reis, tá? 2 Reis, cercando o povo de Deus. E Geazi estava apavorado, tá? Estava desesperado, que ele acordou e viu esse exército. Ele ficou espantado. E ele disse, agora olha para Eliseu e disse, e agora? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Isso me fala que tem obreiro que não sabe o que fazer. Eliseu olha para ele, fica tranquilo, meu filho, fica tranquilo. Fica tranquilo, você não sabe fazer uma leitura do mundo espiritual. Fica tranquilo. Porque maior é aquele que está conosco do que está com ele. Vem cá, Geazi, ajoelha aqui, eu vou orar por você. Deixa eu orar por você. Deus, Pai, Senhor, toca nos olhos de Geazi, para que ele possa fazer uma leitura do mundo espiritual, para que ele possa compreender quem é que está conosco. A Bíblia diz que Geazi abriu os olhos depois dessa oração e ele pôde ver, tá, que em volta deles existia um exército, carruagem de fogo, carros e cavaleiros de fogo, tá? Olha que coisa linda. Existem pessoas que só vê luta, só vê adversidade.
Agora, a pessoa envolvida com Deus ou comprometida com Deus, ele vê o livramento de Deus. Tá? Ele vê. Os irmãos de Davi estavam numa batalha, mas não tinha coragem de lutar. Enquanto que Davi não estava na batalha, mas tinha coragem de lutar. Tanto é que foi lá e desafiou o gigante com uma pedra só, pastora Sandra, na cabeça do gigante. Não é isso que a Bíblia informa? Gideão tinha 32 mil homens para lutar contra os medianitas. Porém, na triagem de Deus, só tinha 300 comprometidos. E ele venceu a batalha com 300. Com 300. Judas estava apenas envolvido, por isso ele vendeu Jesus por 30 moedas de ouro. 30 moedas de prata, melhor dizendo, né? Os demais discípulos, eles estavam comprometidos. Uma coisa que eu olho, o envolvido, ele tem uma morte muito feia, né? Enquanto que o prometido, ele tem uma morte de um mártir, não negando. Meu querido, presta bem atenção. Presta bem atenção, nós temos o maior exemplo de comprometimento. Se chama Jesus. Alguém que se submete, numa missão e se esvazia de si mesmo, se esvazia de tudo, para se comprometer, tá? Com a vontade do Pai, com o reino de Deus. Tá? Olha, o diabo tentou ele de todas as formas. Mas eu quero te dizer, ele começou o seu ministério, o diabo tentando ele. Foi levado ao deserto. Tá? Foi levado ao deserto. E ele terminou o seu ministério. Na cruz, o diabo dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Mas em tudo ele foi mais do que vencedor, deixando bem patente o seu comprometimento com o reino de Deus. Ele sabia quem ele era. Ele sabia por que ele veio. Ele sabia por que ele lutava. Ainda que ele passou alguns momentos difíceis, mas ele caiu em si. Não é isso, pastora Sandra? E a Bíblia diz aquilo que o profeta messiânico Isaías disse que era o seu compromisso. Isaías 61, ele vai dizer aqui no capítulo 4 de São Lucas, no versículo 18, ele vai dizer: olha, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar o pobre, enviou-me a me curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade dos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele sabia o quê? Por isso ele se esvaziou de si mesmo e fez como homem. Não se esmoreceu em nenhum momento. Não se esmoreceu. E eu quero chamar a atenção, querido e querida, tá? Eu quero chamar a atenção que Jesus depositou em você muita coisa. Depositou uma expectativa tremenda em nós como obreiro. E eu quero te convidar a reagir, a se comprometer, tá? Com a obra, com o reino, tá? Em gerar vidas, conquistar alma,
discipular, trazer aos pés do Senhor, aos pés do Senhor. Eu quero te convidar a você a produzir mais, a nós produzirmos mais, a nós fazermos mais. Saímos desse ciclo de destruição que muitas das vezes tem dividido a igreja. Que classe de obreiro nós fazemos parte? Eu queria perguntar para nós se Deus tem dado testemunho nosso sobre a nossa vida no mundo espiritual. Tá vendo o meu servo Jó? De homem nascido de mulher, ninguém teve um maior testemunho do que João Batista, que ainda que morto, fala. Querido, eu quero te convidar a reagir. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Eu quero orar com você. Eu quero orar por nós. Porque eu me enquadro também nesse grupo de obreiros. Senhor, meu Deus e meu Pai. No nome de Jesus eu quero te louvar, Senhor, Pai querido Deus, porque eu sei que o Senhor é bom. E que o Senhor, Pai, através dessa palavra, o Senhor possa falar conosco mais profundo. No nome de Jesus. O Senhor conhece o meu interior. O Senhor conhece o interior do meu irmão. Por isso, papai, querido Deus, que essa palavra seja para me confrontar, levantar, me fazer reagir no nome de Jesus. No nome de Jesus. E nós podemos dizer amém, amém. Um beijo no seu coração, meu companheiro.